Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? Então, a nossa aulinha hoje, ai que saudade de vocês. A nossa aulinha hoje, gente, eu trouxe para vocês uma questão de argumentação, digamos assim, tá? Eu trouxe duas competências que elas vão ter muita referência, ser muito importante para essa parte, tá? De projeto de texto, organização de ideia e também não só a organização das ideias, mas também a articulação dessas ideias, tá? Então, para isso, como nós sabemos, vamos só relembrar, como nós sabemos, nós temos 5 competências. Competência da redação, né? Competência 1, norma culta. Competência 2, aplicação das áreas do saber e respeito ao tema, tá? A 3, articulação de ideias, né? Seleção, organização e interpretação de ideias e projeto de texto. 4, conhecimento linguístico. E 5, proposta de intervenção. Hoje o nosso foco vai ser a competência 2 e a 3, tá bom? Então vamos começar aqui. Canetinhas na mão, por favor, porque a gente vai precisar fazer algumas anotaçõezinhas aí, tá? Então vamos lá, gente. De início, a nossa competência 2, vamos lembrar o que diz a competência 2. A competência 2, basicamente, ela diz: apresentar conceitos das várias áreas de conhecimento sobre o tema, certo? Respeitando o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. O que é isso, professora? A competência 2, a gente pode dividir ela em 3 partes. Como assim 3 partes? Vamos lá. Primeiro ela diz: aplicar conceitos das várias áreas do saber. Conceito das várias áreas do saber vai entrar no sentido das áreas de conhecimento do meu repertório sociocultural, do repertório que eu escolho para funcionar como argumento dentro da minha redação, tá? Por exemplo, eu escolhi a história, eu escolhi a filosofia, eu escolhi a sociologia, eu escolhi a literatura, uma pesquisa, um dado, certo? Isso é o repertório. Então, o repertório socioprodutivo, ele vai entrar no sentido da minha área do saber, ok? No segundo momento, o que ela diz? Ela quer que essas áreas do saber, elas tenham relação com a ideia do tema, tá? Então é interessante que seja uma área do saber que esteja naquele mesmo sentido, naquela mesma linha de raciocínio, tá? Por quê, professora? Porque isso já vai ter uma interligação direta com a ideia de competência 3, que a ideia de competência 3, ela diz, né? Seleção, relação, organização e interpretação de dados, fatos e opiniões e informações em defesa de um ponto de vista. Então, todas as minhas ideias, elas vão ter que estar bem fundamentadas, bem articuladas, certo? Conforme a ideia do meu tema, tá? E, por último, a competência 2, ela também diz que nós temos que respeitar o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. Como é o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo? Você tem que ter visão que você vai fazer uma dupla natureza. Você tem que respeitar uma dupla natureza, uma dupla articulação. Como assim? Você vai dissertar, você vai apresentar informações, você vai apresentar ideias sobre um tema específico e você vai argumentar. O que é essa parte de argumentar? Você vai defender um ponto de vista. Então, nesse sentido, meninos, eu quero que vocês tenham visão sobre a questão de argumento e argumentação, tá? Então, vamos entender melhor o que é cada um desses 2 segmentos aí, tá bom? Vamos aqui. Para a competência 2, escreve um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que demonstra por meio de argumentação a assertividade de uma ideia ou de uma tese. Por isso que quando você vai articular a tese, é interessante que você coloque lá: eu pretendo defender que, por exemplo, no tema de álcool, eu pretendo defender que há uma falta de fiscalização, a ausência de diretrizes para a política de prevenção, pretendo defender que a influência familiar acaba intensificando, sendo um fator preponderante para o consumo abusivo de álcool. Então é nesse sentido aí, tá? Vamos lá. É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, deve-se evitar elaborar um texto de caráter apenas positivo. Veja, vocês não vão só expor informações. Dentro dessa exposição de informações, você tem que assumir claramente um ponto de vista, ou seja, você tem que defender uma tese.
Por isso que a tua argumentação tem que ser de acordo com a tua ideia de tese. Primeira tese, primeiro desenvolvimento, primeira solução. Segunda tese, segundo desenvolvimento, segunda solução. Aí vai manter essa questão de organização das ideias, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem para tá retirando essa dúvida aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Os critérios da competência 2. A competência 2 pode ser composta a partir de três critérios. Desculpa, gente. Vamos lá. Parte 1. Gênero textual. Qual é o gênero textual que nós vamos fazer? Texto dissertativo argumentativo. A gente sabe que os gêneros textuais nós temos o texto injuntivo, o texto narrativo, o texto descritivo e o nosso foco aqui que é o texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, dupla natureza aí. Como é que ele é dividido? Vamos lá. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos desmistificar aqui. Cada uma dessas partes do texto, certo? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão. O que eu quero que você observe? Cada pedaço, cada parte, ela tem suas funções, tá? E essas todas têm que ter uma visão de unidade textual, que é o que a competência 4 vai articular, é o que ela vai impor, defender, tá? Então vamos lá. Nossa introdução, ela é dividida como, gente? Ela é dividida num tripé, digamos assim. Como assim? Contextualização, que eu uso uma área do saber para introduzir o meu texto, por exemplo, eu pegar uma alusão histórica, eu pegar uma citação, por exemplo. Isso é a forma de contextualização. Além disso, nós temos a questão da problematização ou apresentação do tema, que quando você sai a introdução ela é dividida em 3 períodos. Então, depois que você faz a contextualização, você tem que trazer a realidade brasileira, apresentar o tema claramente dentro do texto, certo? Mostrar que ele é um desafio a ser enfrentado e o porquê, tá? Que é onde vai entrar o seu último período de introdução, que é a sua ideia de tese, tá bom? Então, vamos lá. A introdução é dividida em 3 partes. Contextualizar, problematizar e apresentar a tese. Belezinha? Vamos lá. O desenvolvimento. O desenvolvimento é dividido em 4 partes, tá? Podemos dividir ele, cada desenvolvimento, em 4 partes. Vamos lá. Primeiro período, tópico frasal. Coloca um conectivo de iniciação de ideia em primeiro lugar, em primeira instância. A princípio, a priori, enfim, tá? Um conectivo para iniciar a problematização. Retoma a ideia de tese, faz o tópico frasal. Depois do tópico frasal, você apresenta uma segunda área do saber, tá? Um segundo repertório socioprodutivo para comprovar a sua ideia de tese, tá? Legitima esse repertório. Como assim legitima? Em cima do repertório, certo? Eu vou articular ideias, eu vou apresentar, por exemplo, uma exemplificação, um fato que comprove aquele repertório, certo? Coerente à ideia do tema, beleza? E faço a finalização. Ou eu evidencio que ele é um desafio e precisa realmente ser enfrentado, com isso é necessário que se combata, que se resolva tal problema. Ou eu já apresento uma ideia de solução, assim, digamos assim, de uma maneira rápida. Eu não vou detalhar, eu vou só dizer que é necessário que o Estado busque alternativas para solucionar tal problema, por exemplo, tá? Segundo desenvolvimento, da mesma forma, mais um toque frasal, mais um repertório socioprodutivo, mais uma legitimação desse repertório, mais uma finalização. E a conclusão, eu divido ela, por exemplo, em 7 partes. Como assim 7 partes, professora? Eu apresento o conectivo de conclusão, eu apresento uma retomada de tema, eu apresento um agente, uma ação, um meio modo, um detalhamento e uma finalidade, tá? E isso tudo tem que ser de acordo conforme o que eu problematizei no meu projeto de texto. Ou seja, conclusão é competência 5. Competência 5 depende totalmente da competência 3. O que eu problematizo na 3 é o que eu vou solucionar na 5. Por exemplo, no tema de algo, se eu problematizo a visão irresponsável, por exemplo, da mídia, lá na minha solução, eu vou usar a mídia como agente social, como forma de solucionar aquele problema. Entendeu? Nesse sentido. Vamos lá. Compreensão do tema, palavra-chave. Entenda o que é que o tema quer de você. Descubra qual é a problematização do tema, certo? Para que você consiga fazer uma fundamentação de ideia coerente. Por exemplo, se o tema é a realidade da glamuralização do uso abusivo de álcool no Brasil. O tema não é só uso de álcool no Brasil, tá? Ele quer que você mostre
quais as causas, como que a realidade brasileira tem se comportado e por quê, o que que leva, o que que faz e quais as consequências dessa autoexaltação de consumo de bebidas alcoólicas na realidade atual brasileira. Belezinha? É nesse sentido. Vamos lá. Um exemplozinho aqui. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos descobrir o que era que o tema do ano passado, por exemplo, queria de nós. Gente, democratizar é igualdade, certo? Acesso é direito, digamos assim. Cinema, no sentido do ano passado, o tema do ano passado, ele poderia ser visto como uma ideia até de cultura. Então, o que é que você pode pensar? Quais os desafios? O que é que o tema queria de mim? Que eu apresentasse os desafios, que eu apresentasse os problemas que estão relacionados de maneira direta aos desafios para que haja a democratização da arte, por exemplo, do acesso, né, do ingresso de arte no Brasil. Aí, por exemplo, desigualdade regional, por exemplo, falta de incentivo da cultura. Então, era nesse sentido que o tema iria girar. A ideia do tema eu queria que você abordasse. Entendeu? Vamos lá. Segunda parte. Aplicação das áreas do conhecimento e repertório socioprodutivo. Toda vez que você buscar uma ideiazinha de teste, toda vez que você vê o teminha, você já coloca lá no cantinho CO2, repertório socioprodutivo e vá nomenclando, certo? Áreas do saber, repertórios que possam fundamentar a sua ideia. Eu tive um aluno, gente, que ele era muito, eu achava muito interessante as ideias dele. Quando ele ia fazer o projeto de texto dele, ele geralmente dividia assim: introdução, área da filosofia, certo? Citação. Primeiro desenvolvimento, alusão histórica. Segundo desenvolvimento, ele usava um dado estatístico. E na finalização ele fazia a retomada de algum dos repertórios. Muitas vezes ele fazia a retomada da introdução. É válido isso totalmente. Veja como é que o menino articula a ideia. Você pega um tema, quando ele pegava o tema, digamos assim, ele ia com uma visão ampla. Ele pegava uma citação de uma forma ampla, certo? Porque a citação, uma filosofia, por exemplo, ela tem uma visão universal, digamos assim, tá? Então ele pegava a área da filosofia como uma visão ampla. Dentro do desenvolvimento, depois que ele apresentava o tópico frasal, ele usava uma alusão histórica. Por quê? É como se ele saísse lá da filosofia, de uma visão abrangente, e ele viesse para, digamos assim, uma problemática, né? Uma evidência de que aquilo acontecia na sociedade, né? De que a realidade, por mais que tenha sido uma realidade passada, mas que ela ia de encontro, digamos assim, ao que a citação, a filosofia, por exemplo, pregava, certo? No segundo desenvolvimento, ele trazia um dado estatístico, ou seja, ele já evoluía mais o tema. Até as estratégias dele iam evoluindo dentro da argumentação. Ele trazia, por exemplo, um dado estatístico que comprovasse hoje, por exemplo, como que aquele problema se evidencia na sociedade. Eu achava muito inteligente as ideias dele, tá? E aí, na conclusão, ele só retomava ou o repertório da introdução ou de algum dos desenvolvimentos. Eu ficava encantada. E daí ele chegou a tirar 980, tá? Nas redações que ele fez do Enem, tá? Então, claro, cada aluno, né? Eu quero que vocês desenvolvam as próprias estratégias de vocês, né? Mas eu acho essa da citação com alusão histórica com dado estatístico bem articulado, porque é como se uma estratégia fosse comprovando a outra, certo? Fosse comprovando e complementando a outra, né? Eu sempre achei uma maneira muito inteligente de fazer a argumentação aí. Mas fiquem à vontade, conforme vocês acharem válido, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Parte 2. Além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. Para isso, é importante que o repertório socioprodutivo, vamos lá. Primeiro, ele tem uma pertinência. O que é a ideia de pertinência, gente? Ele tem a importância, ele tem a significado dentro daquela problematização do tema, tá? Então, não é... Por que é importante, por exemplo, eu apresentar um dado estatístico? Porque isso vai mostrar para o meu corretor, dependendo da área do tema, dependendo da forma que o tema seja exposto, colocado para a gente, né? Ele seja de uma maneira coerente, ele tem uma importância, digamos assim. Por exemplo, quando eu digo a glamoralização do abuso de álcool na realidade brasileira, hoje a realidade brasileira está totalmente vinculada, nesse momento, por exemplo, de isolamento social, a lives no Instagram, por exemplo. Então eu pego quem? Eu pego a mídia. Por que é importante eu trazer a mídia como referência para mostrar que há essa falha, por exemplo, na sociedade atual quanto à questão do álcool? Entendem? Então é nesse sentido. Legitimidade, tem que ser um repertório legítimo, desculpa, passando aqui. Tem que ser um repertório legítimo. Como assim um repertório legítimo, gente?
Um repertório que ele seja verídico, que ele seja fatídico, que ele tenha comprovação, tá? Na outra visão, nós temos, por exemplo, a produtividade, que seja uma estratégia, que seja um argumento, que ele vá dar uma visão, uma observação interessante, certo? Uma colocação interessante e plausível sobre a ideia do tema. Belezinha? Então é nesse sentido. Vamos lá. Pertinência está relacionada ao tema, ok? Importância de se tratar sobre aquilo. A legitimidade, ideias fatídicas, reais. E a produtividade, você pode envolver, por exemplo, a questão da ideia da tese. Belezinha? Então é nesse sentidozinho aí, é só os critériozinhos aí para articular melhor a argumentação de vocês, tá bom? Pronto, gente, continuando aqui a nossa aulinha, tá? Vamos lá. Agora a ideia da competência 3. O que é a competência 3? Gente, a nossa competência 3, ela vai estar muito articulada, muito relacionada à ideia de projeto textual. O que é o projeto textual? Projeto já traz essa ideia de planejamento, certo? Então é interessante que você faça um planejamento desde quando você olha a ideia do tema, desde quando você descobre o que é que o tema quer de você, você fazer um planejamento do que você quer abordar na sua argumentação, certo? Para que o seu texto ele tenha uma visão coerente de ideias, certo? E que essa argumentação, que essa relação de ideias, ela aconteça de maneira suave, gradativa e linear, e que o corretor sinta essa fundamentação, que o seu texto está bem planejado, que o seu texto está articulado. Por exemplo, quando a gente fala, vamos imaginar aqui, gente, o tema de epidemias aí, vamos pensar, o tema de epidemias, claro, eu não creio que vá ser o tema desse ano, sinceramente, mas imagine aí que o tema venha alguma coisa relacionada à crise, vamos supor, crise da saúde pública no Brasil, por exemplo. Crise da saúde pública. Se é crise de saúde pública, se é saúde pública, então vai envolver, por exemplo, essa questão de bem-estar, certo? Então, por exemplo, se o tema vem a crise da saúde pública no Brasil, ele quer que você mostre quais as causas, quais os problemas que fazem, que contribuem para o tipo de relação, né, que tem a ver com a ideia do tema, tá? Então, pensa. Se o tema é crise da saúde pública, óbvio, tem a ver com saúde. Então, eu já posso pensar como um projeto de texto, como alguma referência, como um repertório socioprodutivo. Por exemplo, o filósofo Émile Durkheim. O Émile Durkheim, por exemplo, ele compara o estado da sociedade, né, digamos assim, como um organismo vivo, certo? E que o desenvolvimento social, ele acontece, né, conforme todos os seus membros, né, estejam saudáveis. Então, o tema é saúde. Então, eu trago uma estratégia que tenha relação com saúde, certo? Porque o corretor, ele vai sentir essa jogada de ideia, essa relação. Ele vai dizer, nossa, o tema é saúde e o aluno trouxe uma ideia que está totalmente relacionada à saúde, tá bom? Então, nesse sentido, eu quero que vocês abordem. Por exemplo, o tema é o uso abusivo de álcool, então você pode trazer o livro Os que Bebem como os Cães, né? Porque tem total relação, assim, o próprio título com a ideia do tema. É isso que eu quero que vocês percebam. Até as entrelinhas, as jogadas de ideia que podem contribuir para a fundamentação da tua argumentação, tá? Então é nesse sentido que eu quero que vocês observem, que vocês façam a fundamentação de vocês, belezinha? Outra coisa, a partir do momento que eu uso uma ideia de tese, é interessante que a minha estratégia argumentativa também gira em torno daquela visão. Por exemplo, se eu trago uma ideia de tese como ineficácia da lei, então eu vou trazer uma estratégia argumentativa dentro do meu desenvolvimento que tenha relação direta com a ideia de lei. Por exemplo, ineficácia da lei, então eu trago a Constituição Federal, eu trago uma lei do poder, eu uso o poder legislativo, por exemplo, como referência, tá? Que é o que vai mostrar, é o que vai comprovar que as minhas ideias, elas se conversam entre si, e elas se complementam, tá? Para ter uma fundamentação positiva, gradual e favorável da nossa articulação de ideias. Deu para entender mais ou menos? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para perguntar, tá bom? Vamos lá. A competência 3 trata da inteligibilidade do texto. Inteligibilidade, o que é isso? Mostrem para o corretor que vocês leem, que vocês têm informação, que o texto de vocês é um texto de fato inteligente, que é um texto que as ideias se relacionam, as ideias se complementam, se conversam entre si e que elas estão totalmente ligadas ao que o tema está pedindo, certo? Para que o seu texto, para que a sua argumentação, ela flua de maneira positiva a seu favor, tá bom? Então,
tentem ter uma fundamentação de ideias que articule bem, que se fundamente bem com a sua argumentação, tá? Vamos lá. Ou seja, de sua coerência e plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio da escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto, um planejamento textual. Na minha introdução é dividida como, gente? Contextualização, problematização e tese. Então, o que é que eu vou usar como contextualização? Bota aqui a área do saber. O que é que eu quero problematizar? Bota aqui na segunda parte. O que é que eu vou usar como causa do problema? O que é que eu vou usar como tese? Coloco aqui. Certo? Desenvolvimento. Já divido, puxo 4 setinhas. E aí eu já vou vendo o que é que eu tenho que fazer na primeira parte. Conectivo de apresentação de ideia, mais um tópico frasal, que é a retomada da tese. Segundo, repertório socioprodutivo. Terceiro, legitimação do repertório. Quarto, finalização. E aí eu vou, dentro do meu texto, dentro da minha forminha de argumentação, organizando as minhas ideias, fundamentando as minhas ideias de maneira clara, objetiva e, óbvio, bem articulada. Tá bom? Vamos lá. Então, projeto de texto. Apresentar fatos, vem essa ideia de retomadas. Apresentar fatos, confirmar esses fatos e retomar esses fatos. É isso, por exemplo, que muitos alunos que tiram 1000, eles fazem. Um repertório que ele usou lá na introdução, lá na conclusão ele faz essa jogada de ideia, tá? Isso ajuda muito na hora do corretor ele perceber a coerência entre as ideias, a relação de sentido entre as partes do texto, tá? Vamos lá. Valorização do repertório, ou seja, coloca um repertório que ele tenha, como a gente viu no slide anterior, ele tem pertinência, ele tem importância, ele tem credibilidade dentro daquela argumentação, tá? Indícios de autoria. O que é esses indícios de autoria, por exemplo? É você colocar o repertório, que é o seu argumento, e você legitimar. À medida que você põe o repertório, você coloca também as suas ideias, certo? Para que o corretor, ele usa a citação, mas ele explica a citação perante o ponto de vista dele, diante o tema, tá? É essa jogada que o corretor quer que você faça. Para isso, gente, eu quero que vocês tenham essa dimensão de diferença entre argumento e argumentação. O que é um argumento, professora? O argumento é o repertório que eu escolho, é a estratégia argumentativa que eu pego, tá? Por exemplo, eu peguei a literatura, pronto, então o meu argumento é que o livro Os que Bebem como os Cães tem referência perante o tema de abuso de álcool no Brasil. Pronto. O que é a argumentação? É como eu organizo as minhas ideias, como eu fundamento as minhas informações, a minha defesa de ponto de vista, certo? Diante aquele argumento que eu usei, tá? Que ele tem uma relação direta para o corretor ele perceber essa jogada de ideia, essa jogada de informação de maneira coerente. Então, é nesse sentido aí, tá? Crítica e adjetivos avaliativos. O que é isso? Você usar adjetivos que sejam, digamos assim, uma ligação entre a ideia do repertório, da argumentação e mais a estratégia que você quer apresentar. Isso vale para Enem, isso vale para concursos, é no mesmo sentido, tá bom? Vamos lá. Coerência textual. Não contradição, não coloquem ideias que se contradizem, ideias opostas. Por exemplo, você coloca a ideia da mídia como influência, mas lá na argumentação tu tá colocando a mídia somente como evidenciando o problema. Então, a ideia, ela tá no sentido, mas ela não tá se complementando, ela não tá se relacionando, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de temas opinativos. Você não pode ficar em cima do muro num tema opinativo. Ou você é a favor ou você é contra. Porque se você fica em cima do muro, conforme a argumentação que você faça, as suas ideias irão se contradizer. Você defende uma coisa, mas o que você argumenta acaba indo numa visão contrária, tá? Por exemplo, eu dou até uma dica pra vocês. Vamos supor que você vai fazer um vestibular e o tema é opinativo, certo? Vamos supor, o tema é sobre aborto. Aí você tem 4 textos motivadores, 3 a favor do aborto e 1 contra. E você é totalmente contra o aborto. Então, o que eu indico a você? Tá, você é contra? Beleza. Mas o que eu te indico? Se tu tem 4 textos motivadores, 3 é a favor e 1 é contra, o mais inteligente, o mais óbvio para você fazer é você ser a favor. Por que, Sivalena? Porque você tem mais texto motivador sobre aquilo, referente àquilo. Então, você tem mais gancho de argumentação, você tem mais pontos para fundamentar, para articular no teu texto, por mais que você seja contra. Mas isso, óbvio, é só uma ideia, tá? É uma estratégia, cada um cria a sua. Você pode ter só um texto contra e você ser contra e você fazer uma boa argumentação relacionada só àquilo, tá? Fica a seu critério. Eu tô falando como uma visão até de banca, né? De banca de redação, mais ou menos, tá? Muitos deles fazem isso. Se tem 3 textos motivadores a favor e 1 contra, então já é óbvio, aquela banca, ela é contra aquilo.
entendeu? Aliás, ela é a favor daquilo. Então, vá na linha de pensamento do corretor. Muitas vezes, nem tudo que você pensa é o mais válido para você botar no texto. É como se você tivesse gente que adivinhar o que o corretor quer ouvir, digamos assim, tá? Então, é uma faca de dois gumes. Você tem que ter muito cuidado no que você está argumentando, tá bom? No outro momento, vem a ideia de não tautologia. O que é a tautologia? Vai entrar no sentido de redundância. Então, tente abordar ideias que elas sigam uma linha progressiva de raciocínio. E não que nem que você fique batendo só na mesma tecla, dizendo o que você já disse antes, e nem que sejam ideias que se contradizem. Tem que ser ideias que evoluem. Por isso, eu sempre indico aos meus alunos, apresentem 2 ideias de tese e apresentem teses que se complementem, que se conversem entre si, porque isso vai favorecer a uma boa articulação na argumentação. Imagina, o tema é crise do sistema prisional, por exemplo, crise do sistema prisional. Se você coloca como tese a falta de infraestrutura dos presídios, por exemplo, a falta de infraestrutura dos presídios e a superlotação, você está usando tautologia. Por quê? O problema da superlotação, ele já acontece porque os presídios não têm infraestrutura, não são bem estruturados, bem organizados, certo? Então, um problema já está dentro do outro. Então, no lugar de tu estar apresentando uma ideia nova, tu tá só perdendo o gancho de argumentação. Porque você poderia falar da falta de infraestrutura, certo? E no momento, vamos supor, o desenvolvimento tem alguma coisa em branco, tu não tá conseguindo desenvolver uma ideia, tu pode trazer essa questão da superlotação. Mas se tu coloca os dois já como tese, tu acaba seguindo, tu vai ficar rodando em círculos, tu vai ficar dizendo a mesma coisa o tempo todo dentro da argumentação. Então vai acabar perdendo o sentido das tuas ideias. Ou mesmo que não perca o sentido, mas para o corretor você vai estar sendo repetitivo, cansativo, certo? E retórico, digamos assim. Então isso vai acabar deixando a tua argumentação fraca. O corretor vai sentir que tu não tem argumentação, que tu não tem articulação de ideia, tá? Então cuidado nisso aí. E por último vem a ideia da não obviedade. Você colocar ideias que elas não vão, óbvio, que não são óbvias, assim, no sentido de que elas não têm uma claridade diante do tema, tá? Isso também pode ser um problema para você, tá? Porque se você coloca ideias que elas não têm, um corretor leia e diga isso aqui não faz sentido dentro do texto, então você vai estar perdendo, você vai estar dando, digamos assim, só atirando, entendeu? E as balas, nenhuma tá indo pro alvo, tá? Porque você vai estar colocando ideias que elas não seguem uma linha de raciocínio perante a ideia do tema, tá? Não é você colocar uma ideia que todo mundo, óbvio que todo mundo já colocaria aquilo ali, né? Mas você, mesmo que você coloque uma ideia assim, digamos assim, que todos já, que seja conhecida, mas que seja uma ideia que ela tem uma importância, ou que dentro da sua argumentação você caça o meio de articular ela de uma maneira mais interessante, mais fundamentada, mais pertinente para a sua argumentação, para você ganhar pontinhos aí com o corretor, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de competência 2 e 3, tá bom? Vejam essa aulinha, façam um teminha e aí vocês podem também, qualquer coisa, ficar tirando dúvidas comigo, enfim, tá bom? Então, beijos e até a próxima aula, tá bom, meu povo? Cheiro no coração de vocês. Se cuidem, tá?